Cheguei! Ê! Como é que você quer que a gente te chame? Pode chamar de Andréia. Mas pode chamar de Andréia, pode chamar de Meia, como vocês quiserem. Tá bom, eu sou a Bianca. Eu sou a Silvia. Oi, Tudo bom? tudo bem? E aí, eu quero que você conte um pouquinho de você pra gente. Eu sou autora da série After Dark, de Cadu e Mari, ABC do Amor e o Tipo Certo de Garota Errada. E a série Par Perfeito. Aqui é muito livro, não posso esquecer. É, eu sou daqui do Rio e é isso. Escrevo comédia romântica e um pouquinho de drama também. Enfim. Aliás, o último tá escrito maravilhosamente. Eu li todos, né? Ah, Tô lendo o aham. Par Perfeito, que eu não tinha lido ainda. Mas eu vou te dizer que de todos, Encantada é o meu favorito, porque tem a história final do Jorge. Você sabe, eu Aham. escrevi pra você, eu sou apaixonada pelo Jorge. Quem tem um amigo tipo George sabe, né, o que é ter um amigo tipo George. Eu ainda torço para que um dia você resolva escrever um spin-off só dele. Até eu conheço o Jorge. Até você. É um personagem mesmo muito especial. Eu realmente não tenho planos assim de fazer nada com George ou com outro personagem da série. Foi uma decisão entre eu e a Universo. A gente chegou no consenso que 4 livros eram o razoável para uma série. É longa o suficiente, né? E eu queria também escrever outras coisas além da série After Dark, né? Então, eu, por enquanto, não tenho planos de fazer outras coisas para a série. Mas, assim, nunca digo nunca. Pode ser que no futuro apareça alguma coisa, eu sinta vontade de escrever sobre algum deles. Mas eu tentei deixar tudo amarradinho, assim, para não deixar nenhum furo para o futuro. Foi Que legal. intencional já. Você sabe que eu acho que a gente tem uma idade parecida. E eu vi um monte de referências super legais na série After Dark, Aham. de Barrados no Baile. Sim, E eu fiquei apaixonada. Inclusive, After Dark é o nome da danceteria do é o Barrados no nome do. Baile. Isso. Gente, é muito Tem muita divertido. referência mesmo a coisas que eu gostava, né, de quando eu era adolescente. Tipo, eu amava Barrados no Baile. E muita coisa com referência a filmes, a músicas, né? Coisas que eu gosto, né? Uhum. Aliás, para quem eu duvido que quem esteja vendo não saiba, mas você deixa playlists no final do Sim. livro, dos livros que assim são fantásticos. Eu sempre deixo, tem no meu site também, tem nos destaques dos stories do Instagram, também tem o link das playlists no Spotify. Eu sempre deixo porque tem muita gente que gosta de ler e eu gosto de fazer as playlists não só com as músicas originais, mas eu gosto muito das versões. Então, tem algumas músicas que as que eu realmente ouvi quando estava escrevendo, ou que me inspiraram para determinada cena, elas não são as versões originais, elas são ou cover, ou uma versão acústica. E aí eu gosto de deixar sempre essas músicas, que é para a pessoa ter a mesma sensação que eu tive. Aliás, desculpa. Não, é que eu ia falar que eu acho interessante essa história da playlist, porque parece dar trilha sonora para a vida, né? Isso. Eu acho o máximo. A minha vontade era ter uma trilha sonora. Não, e é o máximo que ela tem. É uma ou duas composições suas? No Louca por Você é uma, no Encantado eu acho que são 4, Caramba! Ai, se é eu não me demais. engano. Peraí, deixa eu pegar aqui o livro que eu vou te dizer. Eu já não me lembro mais, mas eu acho que são 4. Uma, Não sei se eu devo tirar a capinha do celular. 2, 3, 4. São 4 no Encantado. Ai, são demais. Eu amei todos. Bom, você viu, cada resenha que eu te marcava dizendo, não tô sabendo lidar. Não, eu fico doida para ler, assim, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ler seus livros, porque a minha praia é mais suspense e policial. Aham. Ela bota as suas resenhas e eu falo, ai, eu preciso de outra vida para ler os livros da Meia, por favor. Eu gosto muito dessa coisa da música. Eu acho que. Na verdade, eu gosto de cercar o livro de elementos que o leitor possa depois ir procurar, né? Então, eu tenho lá no meu Pinterest, eu tenho todas as referências, às vezes de roupa, de lugares, de
vocês chamam de avatar, né? De como poderia ser aquela personagem, né? Como eu imaginei. E a música, enfim, eu tento sempre dar bastante elementos para que o leitor possa acompanhar, ler o livro, ouvir e ver, né? E até no Par Perfeito também tem, a gente estava falando de composição, tem mais uma composição no Par Perfeito que é a música de abertura do reality, né? Então, Aliás, eu já tenho 6 músicas compostas. Então, assim, daqui a pouco eu vou mandar para uma gravadora para ver se alguém grava as minhas músicas. Depois você me conta em off em quem que você se inspirou para o Jonas. Eu tenho algumas ideias. Então, eu assim, o Par Perfeito é a única série que eu não coloquei nada disso em lugar nenhum. Porque eu tinha umas coisas assim muito na minha cabeça de quem poderia ser, né? A gente sempre imagina assim, quem poderia ser o fulano? Eu tenho as pessoas certas na minha cabeça. A única que eu falo é o Bruno, que é o carinha mesmo da capa. Tipo, o Bruno é a capa pra mim. Aquele é o rapaz que eu imaginei como o Bruno. Mas como é uma história que ela se assemelha com muitas situações da vida real, né, desse mundo de celebridade, de reality show e tal, eu não quis falar porque eu não queria que as pessoas confundissem as coisas, entendeu? Então, assim, eu tenho lá na minha cabeça o Jonas, mas eu deixo por conta de vocês. Não, e também vai que fala e rola um processo, né? Deus me livre. Não, aí eu prefiro não misturar, entendeu? Vai ter vocês vão ver quando sair a capa do próximo livro, uma inspiração para o Jonas, mas, assim, o meu Jonas eu tenho muito na minha cabeça, assim, mas eu não conto, esse é segredo. E me conta uma coisa, André, como é que surgiu a sua primeira inspiração? Quando você começou a escrever? Eu comecei a escrever em 2014. Eu nunca tinha escrito nada. É recente, tem 4 anos. Perdão, 2013. A minha primeira publicação por editora foi em 2014. São 5 anos que eu escrevo, mas eu tinha uma história na cabeça há muitos anos, desde muito criança, que era a história do Louca por Você. E eu estava conversando com uma outra autora, a gente tinha voltado de Bienal, aquela coisa de empolgação, falando de livro, e ela estava falando sobre histórias que a gente imaginava que poderiam virar um livro. E eu nem sei por que eu comentei isso. Eu falei, eu tenho uma história na cabeça. Eu achei que, se alguém escrevesse, ia ser muito legal. Eu falei, bota no papel, tenta. Eu falei, eu lá sem escrever alguma coisa, eu nunca escrevi nada. E aí, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu acho que os personagens estavam só esperando alguém dar um empurrão para eles poderem sair. E eu fiquei uma semana inteira pensando naquilo, até que eu não aguentei e comecei a botar no papel. E aí eu escrevi, tipo, uns 3 capítulos e mandei para 2 amigas para elas lerem, mas não disse que era meu. Falei, lê isso aqui e vê o que vocês acham. Aí elas começaram a ler, eu gostei, cadê o resto? Não tem resto. Não, cadê o resto, né? E daí, tipo, quase me torturaram para poder contar que era eu que tinha escrito e elas me fizeram sentar de novo para escrever, você sai daí quando você terminar. E aí eu comecei, né, E dali eu comecei a escrever a história, comecei publicando no Wattpad e fui resgatando esse pensamento da infância, né, que eu tinha na cabeça, essa ideia de uma história que seria legal para um livro. E aí fui juntando esses elementos, os seriados, os filmes, a inspiração na música, para poder ir compondo, porque eu também nunca tinha escrito nada, nem sabia como eu ia, né, fazer isso. E foi bem legal, assim, foi uma experiência bem bacana. Eu comecei publicando no Wattpad, mas eu acho que eu publiquei lá, não cheguei nem a 9 capítulos, porque o pessoal começou a gostar e aí me pediram para fazer o livro físico. Porque o leitor brasileiro ele tem essa coisa, assim, do apego, né, o livro de papel. Tem. E aí eu fiz uma tiragem independente. Eu acho que eu tenho até aqui para mostrar para vocês, peraí. É Cadu e Mari, né? Não, Louca por Você. Foi Louca por Você o primeiro? É que eu comecei Primeiro. com Cadu e Mari. Capa linda também. Dá pra ver? Capa. Essa foi a primeira edição? Essa foi a primeira. Que linda essa capa. Essa aqui foi a primeira. E esse Bom, é o novo. Isso, e essa é a capa da Universo. E aí eu fiz
o livro físico, abri uma pré-venda e aí fiz assim uma conta, né? Eu falei, bom, eu vou fazer porque tá todo mundo pedindo, mas, tipo, é um investimento, né, que a gente faz, assim, é um processo muito caro para você fazer um livro. Caramba. Ainda mais quando você não tem nenhuma experiência. E aí eu fiz a conta assim, eu falei, cara, se eu vender... É porque a gráfica, ela cobra, tipo, 100, 500 ou 1000 livros, né? E daí para cima, é sempre quantidades grandes. Aí eu falei, bom, se eu fizer 100 livros, eu preciso vender 70 para poder pagar o custo. E vai sobrar uns 30, eu dou para família, dou para blogueiro, para quem quiser. E só que eu fechei a pré-venda assim com muito mais do que isso. Foi uma quantidade assim que eu me surpreendi e foi uma tiragem de uma pequena editora, sabe? Então eu passei o mês de dezembro, que foi o lançamento da edição, todo no correio. A moça do correio não aguentava mais me ver de tantas caixas que eu levei para poder postar. E foi bem legal, assim. Foi uma experiência que me deu muita base para muita coisa hoje, né? E daí veio a publicação com a Universo, alguns meses depois. Esse foi em dezembro que eu publiquei independente, a gente fechou em março. Eu assinei com a Universo meu primeiro contrato. Bem rápido. E foi rápido, foi bem rápido. Sim. E em junho, não, em junho o livro saiu e teve o lançamento também na Bienal de 2014. Foi rápido. Legal. E aí já fecharam um contrato com você para lançamento de outros títulos? A gente foi fechando de livro em livro. A gente vai fechando geralmente de livro em livro. Dificilmente eu fecho um contrato para uma série inteira. A gente fechando de livro em livro. Legal. Eu aos tenho uma pouquinhos. pergunta. Fale. Fala para mim uma coisa. Você, você começou a escrever há muito pouco tempo atrás, né? Uhum. O que você faz? O que você fazia antes? Deixa eu entender um pouco. Eu trabalhava na área de treinamento de uma empresa de TI. Caramba. Né? Eu coordenava uns cursos de SAP, né? De sistema SAP. E saí da empresa em 2015. E aí eu resolvi investir na literatura. Hoje eu trabalho escrevendo, trabalho com tradução literária e vivo de livro. Caramba, que legal. Que máximo. Puxa vida. Então você hoje está totalmente voltado ao mundo literário. Todo pro mercado literário, todo voltado. E por que Então, a eu faço escolha do tradução, ar? muitos dos livros que quem lê romance, muitos dos livros que vocês leem sou eu que traduzo. Aí eu só fico lá, que legal. Podemos Tá falar no lendo início e tal. dos livros, né? Bom saber. E por que você escolheu esse A.C. Meyer? Por que você não botou seu Andréia? Qual é a razão? Então, tem algumas justificativas, é um conjunto de coisas. Primeira coisa é que quando eu comecei a escrever, eu tinha um blog. É um blog literário. E eu não queria que as pessoas lessem o meu livro por conta do blog. Né? Eu comecei numa época que a gente costuma dizer assim, nessa época a literatura nacional era tudo mato. Né? Não tinha quase ninguém publicando, não tinha muitos autores. E eu queria que as pessoas lessem porque gostavam da história. Não porque era meu, sabe? Tipo, eu vou ler porque é dela e não daria uma opinião sincera. Uhum. O segundo ponto é que, assim, quando eu comecei a escrever, eu queria escrever para publicar em inglês. Olha que louca. Caramba. Por quê? Como era tudo mato, até de você dizer que você era autor e era brasileiro, as pessoas já faziam cara feia para você. Não leio, né? Era um preconceito muito maior do que é hoje, tá? E aí, assim, eu falei, bom, eu não vou conseguir publicar nada aqui no Brasil, nada vai rolar. Eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou traduzir para o inglês e publicar lá fora, porque a autopublicação lá fora estava muito em alta quando eu comecei. Só que o negócio virou para um outro lado, né? Lá fora, tipo, existe a Andréia nos Estados Unidos, existe, mas não é um nome fácil das pessoas pronunciarem. Naquela época, lá em 2013, né, que foi quando eu comecei, estava se usando muito lá fora usar o pseudônimo, 2 letras e o sobrenome. E aí eu peguei as minhas iniciais
o sobrenome do meu namorado, que é Meyer, que é um nome comum nos Estados Unidos, né? Tem aqui, tem lá. E pensando nisso, no mercado lá de fora. E aí o negócio mudou completamente, porque não foi o que eu esperava. Tipo, o processo da tradução foi completamente diferente, não foi como eu imaginei que. Não foi tão fácil como eu imaginava que seria. Mas E o você livro já estourou tem, aqui. né? E o livro estourou aqui, né? A série estourou aqui. A gente até na época que foi lançar pela Universo, a gente conversou de usar o nome, mas assim, como o livro fez muito sucesso na versão independente, o nome já estava meio consolidado, então a gente achou por bem não mudar mais. Né? Os leitores aceitaram bem, enfim. No início ele tinha aquela coisa assim, é estrangeira, não sei o quê, mas na orelha de todos os livros está dizendo que eu sou carioca e tal, então a gente não teve problema, sabe? Então foi mais ou menos isso. Foi mesmo. O principal era essa questão de querer publicar lá fora e a barreira do idioma, a barreira do nome, né? A pronúncia do nome ser uma dificuldade. E eu queria fazer algo que fosse mais fácil para o leitor americano poder ler e compreender, né? E a série acabou toda saindo tá outro caminho. traduzida, é Estados Unidos, o mercado americano, tem a série toda ou só o primeiro livro? Não. Nos Estados Unidos, a gente lançou Caduimari, Tá. que chama-se Falling for Her. É uma capa linda também, que eu amo de paixão. Isso, Essa capa é linda também, nossa. É que eu não tô com... Deixa eu ver, eu acho que vai pegar isso aqui mais pertinho. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, gente. Tá. É muito fofo essa capinha, né? Que aí eu tento mostrar aqui na câmera para vocês. Não, e o que a capa é da Lidiana cenários são muito bem descritos aí nesse livro. Que aqui fala do Rio de Janeiro, né? A história se passa no Rio. São E esses dias foi muito legal, porque... tá aqui, bem aqui, ó. Será que eu vou conseguir mostrar para você? Dá para ver? Dá. Ah, que lindo. Que lindo mesmo. Mas eu ainda gosto mais dessa. Eu também. Fofa. É uma capa mais fofa, mas ela não funciona no mercado americano. É uma capa americana, é mais essa, é o casal. Foto. Né? Foto também, né? Eles usam muito a foto. Você sabe é legal também, assim, que muitos leitores que leem inglês também compraram o e-book da Amazon em inglês para ler também e treinar, né, o idioma e tal. É bem legal. Bacana. O que eu mais gostei do Caduimari, que foi minha primeira experiência com você, é que você descreve, que eu falei, é tudo muito bem descrito, mas assim, na medida certa. Eu tenho um problema com descrições... Excessos, que eu até falo pra ela, ai meu Deus, eu tô lendo Senhora de José de Alencar. Não. Então, assim, tá exatamente na medida certa, sabe? Você consegue estar no lugar, você consegue imaginar o lugar, você consegue imaginar as pessoas, o ambiente, tudo, sem ter aquele excesso. Cansativo, né? Pra mim também não funciona. E aí, quando é que vem o segundo das garotas? Então, aí já depende agora da galera, né? Já não é comigo, ele já tá pronto. O livro já tá escrito. E vamos ver. Espero que logo. Esse é o primeiro, pessoal. Esse é o primeiro. Que capa linda também, viu? Puxa vida. Muito linda. É maravilhoso mesmo. E a história é impecável. E eu tenho, gente, ó. Autografadinho. Tietô! Não tem como, né? Uma coisa que a gente falou aqui na semana passada, né? Com o Bonini. Não sei se você acompanhou, a gente fez uma live com o Bonini. É que a gente aqui está tendo a oportunidade, que é fantástica, de conversar com autores brasileiros, coisa que a gente nunca fez com os autores, né? A gente nunca teve essa possibilidade. Isso é tão especial para a gente. E aí, acho que foi seu marido que falou assim, não vai tietar, hein? Mas a gente não consegue. Tipo, é muito, muito bacana pra gente. A proximidade que a gente está tendo agora, porque a gente resolveu se dedicar aos autores nacionais. Sim. Realmente a gente, igual você falou antes, era só mato, a gente percebe realmente que está abrindo o mercado,
Mas ainda existe o preconceito. Muito preconceito, existe sim. E a gente resolveu se dedicar. Tanto é que se você olhar as últimas resenhas lá no Mamãe Tá Lendo, a maioria é de autor nacional. E acho que na Bienal a gente comprou a maior parte de autor nacional. Foi autor nacional. O bacana do Nacional é que vocês têm essa possibilidade de estar pertinho da gente. Sim. Né? Assim, de falar, de contar o que vocês acharam, de conhecer o autor, né? Que com um autor estrangeiro fica muito mais complicado, né? Sim. E ainda bem, assim, que eu acho que o pessoal está mais aberto agora. Sim. Porque, na verdade, eu acho que a literatura, ela é universal. Não importa se eu sou do Brasil, se eu sou, sei lá, da Grécia, dos Estados Unidos. Todos nós, né, que nos dedicamos à escrita, a gente tem capacidade para escrever bem independente da sua nacionalidade. É uma coisa que eu ouço muito, às vezes as pessoas criticarem porque o autor escreveu um livro que não se passa no Brasil, por exemplo. Eu passei muito isso com a Sarah After Dark. Você quis fazer em Los Angeles, não sei o quê. É que aquela história, ela tinha que se passar lá fora. Ela não ia funcionar no Brasil. Ela não seria a história que se eu tivesse feito aqui no Brasil. E é verdade. Uma coisa que eu falo, uma brincadeira que eu sempre faço é: onde eu faria a cena da roda gigante do Louca por Você se não fosse na roda gigante lá em Los Angeles? Essa cena. No Parque Xangai, lá na Vila da Penha, não, sabe? Não ia ser a mesma coisa, entendeu? É verdade, não tem como. Não tem como. Então, assim, o autor sempre sabe onde é o melhor local para ele contar a sua história. Ele tem licença para, né? Poxa, a ideia é sua, você bota onde você quiser. Onde a gente quiser. Tem pesquisa, você vai pesquisar sobre os locais, né? A internet está aí para isso, né, gente? Então, eu acho que aos poucos, né, o leitor ele também vai compreendendo isso. Porque se você pegar... Você pega um autor americano, pega uma história que se passa... Sei lá, já cansei de ler o romance de banca que a autora americana faz a história lá do Sheik árabe. Ela nunca foi na Arábia, né? E a história não é menos boa do que seria se passasse nos Estados Unidos, entendeu? Então, independente de onde a história se passa, se é no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, enfim, o que é importante é como a história é contada, né? O local, isso independe. E a nacionalidade do autor também independe. O legal é isso, é que todos nós temos capacidade de contar histórias e se a gente é brasileiro ou não, né? Eu sempre penso muito, até com relação ao cinema nacional, né? Tipo, até há uns anos atrás, cinema nacional, ninguém gostava, ninguém saía de casa para ir num cinema ver o filme nacional. E hoje em dia a gente tem muitas produções bacanas, muitos filmes bons, filmes que concorreram a Oscar, né? Eu acho que é só mesmo a gente começar a aprender a valorizar um pouquinho aquilo que a gente tem. Né? É isso aí, legal. E a sua proximidade com os leitores? Já que a gente está falando nisso, a gente está tendo a oportunidade de ter a proximidade com os autores. Como é que é a sua troca? Eu falo todo dia, né? Eu adoro saber a opinião, eu adoro saber que o leitor está lendo. Muitas coisas que vocês falam, que eu sempre levo muito em consideração. Eu leio todas as resenhas, eu sempre comento, eu sou muito participativa, né? Em rede social e tento ser o mais acessível possível aos meus leitores, porque se eu hoje estou aqui escrevendo, se eu continuo escrevendo, é por vocês, né? Se vocês não me lessem, eu não estaria aqui. Então, eu sempre estou pensando, né? O que eu posso fazer para poder agradar mais o leitor, para estar mais próximo, né? Eu não sei se vocês sabem, eu tenho um projeto da Caixa Postal, que eu mando... Então, para quem não conhece, é um projeto muito legal. Eu tenho uma caixa postal que é exclusiva para os leitores. Então, como todo mundo reclama que não consegue, às vezes, marcador, a pessoa mora muito longe e tal, e ficaria inviável que eu mandasse para todo mundo por minha conta, o que tem? Lá no meu site tem um videozinho que explica que a pessoa manda o envelope para mim com outro envelopinho dentro selado, e eu vou lá e boto os marcadores dentro e posto no correio. Que legal. Então a pessoa recebe o marcador, as variedades de marcador, porque eu faço muita coisa nesse sentido. Ai, tem uns muito fofos.
E às vezes a pessoa mora muito distante, em lugares que. Então, tem leitores que eu sei que eu nunca vou conseguir conhecer, porque moram, às vezes, muito no interior. Ah, e o Ai, que lindo esse. Esse é República do demais. Imari. Eu tenho todos. Tem todos, ó. Então, às vezes tem leitor que mora muito no interior, lá no Nordeste. Muito dificilmente eu vou ter uma oportunidade de ir numa cidade tão distante. E é uma forma da gente estar próximo, deles terem um mimo do livro, que eu sei que todo mundo gosta, e de ficar acessível para todos, porque seria inviável, tipo, eu mandar para todo mundo por minha conta, né? Eu ir lá no correio todo mês e botar, e assim ficou bacana para os leitores e fica bacana para mim. Esse projeto tem 3 anos já, eu estou entrando no terceiro ano do projeto Caixa Postal. Eu recebo uma quantidade assim insana de carta. Eu até tinha dado uma parada porque eu me mudei e tudo e estava procurando caixa postal e toda hora alguém vinha, tem o marcador, calma que a caixa postal vai voltar. E aí a caixa postal voltou agora no meio do ano e é bem legal assim. Os leitores têm um mimo e eu fico feliz também de estar. Às vezes a pessoa nem leu nada meu e ela manda e eu faço questão de mandar de volta. É um carinho, né? É um carinho, é uma retribuição. Sim. Tem até uma pessoa aqui, ó, a Biblioteca da Carol, falando que mora no Pará e lá não tem nem livraria, ó. Então, você pode entrar aí no site da Média, é uma que é um negócio da Caixa oportunidade. Postal, né? Sim, é uma oportunidade que esse leitor que mora numa cidade onde não tem livraria, às vezes não tem evento literário, ou não vai em Bienal, não vai nos eventos, de ter o mimo também. Poder ter a mesma oportunidade que o leitor que está aqui pertinho de mim tem. Agora, conta pra gente um pouquinho, André, da sua rotina. Você tem uma rotina de escrita, você tem horário, você tem algum padrão, ritual, muso inspirador? Não. Eu geralmente escrevo à noite, né? Depois de 10 horas, assim. É o horário que eu normalmente escrevo. E eu tento escrever todo dia, pelo menos um pouquinho. E não tenho rotina. Eu antigamente escrevia com música, agora estou numa fase que a música está me atrapalhando um pouco na escrita, então eu escrevo em silêncio. Eu sento e escrevo. Tem que estar com a inspiração, com as ideias. Às vezes eu dou uma. Ah, as coisas não estão bem. Eu fico lá refletindo durante um tempo o que eu vou fazer naquela cena e tal, até desenrolar. Mas eu não tenho nenhum ritual. Tem que ter vinho, velas, alguém me abanando. Não, eu não tenho nada disso. Eu sento, escrevo e geralmente à noite, que é a hora que, assim, que eu me sinto mais tranquila para escrever. E bloqueio? Você tem bloqueio literário? Você consegue lidar com eles? Acontece, assim, às vezes você não está pronto para aquela cena, ou você escreve de um jeito, aquela cena não tem que ser daquele jeito, às vezes dá um bloqueio, porque a história dá um nó, e você fica assim, o que eu vou fazer agora? E eu, geralmente, quando isso acontece, eu dou uma pausa, eu leio, eu vejo filme, eu me cerco de coisas que eu gosto, porque a minha inspiração vem das coisas que eu gosto. E se eu não tiver, por exemplo, eu estou focada em Par Perfeito, porque é o que eu preciso terminar de lançar. Mas quando eu não tenho esse compromisso, né, de que eu tenho que lançar tal coisa em tal época, se eu travar numa história, eu paro ela e pego outra que eu esteja mais naquela vibe. Então, eu tenho vários projetos iniciados que eu escrevo ao mesmo tempo e que eu vou escrevendo conforme eu vou tendo a inspiração para aquele projeto. Se me travar, eu paro e tento pegar outro. Se não estiver rolando nenhum, eu paro tudo. Então, agora no momento eu estou focada no Par Perfeito porque é o que eu preciso lançar, que tá todo mundo me cobrando. E vai sair, mas esse é o foco. Eu vi que bastante gente te perguntou. Eu vou perguntar também, que eu vi que você falou do Par Perfeito. Não vai sair físico mesmo? Não tenho planos. Porque, assim, a minha ideia do Par Perfeito era juntar, dar essa cara de reality mesmo, de série, né? Como se fosse uma websérie, né? Com elementos de rede social. Ele tem muitos elementos de rede social. Ele, inclusive, tem um Instagram próprio, que é o @série Par Perfeito, em que tem interação entre o livro, tem algumas postagens que tem interação com o livro. Ele tem a coisa da música também, por causa da música de abertura, tem a música própria, mas é uma história muito, sei lá, multimídia, digamos assim. E quando ela vai para o papel, ela perde essa característica.
Ele é dividido em 4, eu chamo de episódios, para dar a cara de série. Uhum. E editora nenhuma iria imprimir um livro dividido em 4, tão fininho, porque são cerca de 30 mil palavras, é muito pouco para um livro físico. E aí ele teria que sair um livro inteiro. E essa ideia não me agrada, porque ele perde a característica que eu imaginei. Então eu acho que ele não é um livro certo para papel. Pode ser que no futuro? Pode. Eu nunca digo nunca. Pode ser que alguma editora, sei lá, Record, qualquer editora, tenha interesse para ser, não, vamos lá, vamos publicar. Mas eu não criei ele para o papel, eu criei ele para a internet. O meu objetivo sempre foi a internet. Porque eu queria que ele tivesse essa cara de web, sabe? De uma coisa dinâmica que a gente sai, larga lá vê as hashtags lá e vai procurar, entendeu? Eu queria isso. Então, o papel ele perderia essa característica e eu não jamais conseguiria ter um livro dividido em 4 com 30 mil palavras cada livro. É muito pouco. Pra vocês terem uma ideia, um livro como os meus, o tipo Sérgio Garota Errada, ele tem em torno de 64 mil, 70 mil palavras. Então, 30, olha só, a quantidade que ia ser um terço, sabe? Não funcionaria, entendeu? Então, eu não tenho planos mesmo de fazer no papel. Minha ideia com ele sempre foi o livro digital, porque eu acho que é a cara do projeto. Legal. Tem algumas perguntas aqui, né? Pode mandar. Olha aqui, ó. Gostaria de saber, Adriano Kerver, se você usa um software específico ou editor de texto comum, tipo Word. Eu uso editor de texto comum. Oi, Adriano. Eu uso Word. Eu já tentei usar o Scrivener, mas eu não me adaptei. E eu trabalho o dia inteiro com Word, então não faz muito sentido eu tentar escrever com outra ferramenta. Eu tenho um planner de escrita, que eu anoto as minhas ideias, faço um mapa de personagem e tal, mas para escrever mesmo eu uso o Word. Aí eu vou te fazer uma pergunta e depois eu vou fazer outra que é mais ou menos relacionada, tá? Eu acho que minha cunhada, que a Andrea também está assistindo, também faz parte da equipe Momento Além, ela adora fazer essa pergunta. Ela fez, inclusive, para Lucinda Riley. Eu vou começar com ela, então, com essa pergunta. Se você tivesse que tirar alguém do livro, um único personagem, para a vida real, quem você tiraria? Poxa, gente, essa é maldade. Eu voto no George. Então, o George é um personagem especial, né? Eu acho que o George seria uma boa escolha. Mas é que eu tenho também outros personagens que eu amo muito e que eu adoraria, sei lá, ter a oportunidade de ver pessoalmente. Então, vou de George, mas assim, com ressalvas, não é só o George. Eu tenho os meus filhos também, né? Fica difícil. Todos são. Não, mas eu tenho os personagens que são os meus queridinhos, assim, que eu amo muito de paixão. Então, é muito difícil escolher um só. Até a biblioteca da Carol falou agora, como escolher um personagem só? Então, é difícil. Então, a pergunta tinha sido dela, se você, quando tem que matar algum personagem, se você chora. Chora também. Não. Porque esse que morreu devia estar morto mesmo, né? Quem morreu devia estar morto. Mas assim, quando, por exemplo, Sérgio Garota Errada e a sequência dele, né, o Garotas 2, eu chorei muito durante a escrita do livro, assim, porque ele tem um tema mais forte, né? É um livro mais pesado, assim, por ter a carga dramática maior e tal. O segundo tem mais carga dramática? Ai, meu Deus. Tem. O segundo tem muito mais. Um livro mais pesado. Gente, meu Deus. Mas é uma série, assim, que mexeu muito comigo emocionalmente, né? E esse eu chorei muito, assim, todos os dois escrevendo. Nossa, mas eu chorei lendo. Eu chorei muito escrevendo e é uma história que mexeu muito comigo. Mas, assim, dos livros que eu tive que matar alguém, quem morreu era porque tinha que morrer e eu... bem feito, morreu. Até botou com requinte de crueldade. Porque tinha que morrer, porque não faria sentido se não morresse. Então, tem uns personagens eu não mato ninguém, né?
Eu não quero dar spoiler, mas tipo, no livro das Garotas 2, assim, um personagem ele morre e que eu fiquei triste de matar. Mas era necessário porque fazia parte da história, né? Para que a história se desenvolvesse, se ele não morresse, não teria a justificativa do livro. Então, Nossa, quando sair já vou ler, já vou começar a ler preparado. compra a caixa de lenço. Você tem leitor beta, Andréia? Tenho. Eu tenho Legal. uma leitora beta que é a Lu. Ela é minha melhor amiga, e é só ela quem lê as minhas histórias enquanto eu estou escrevendo. E é uma Legal. pessoa que eu confio pra caramba, assim, que dá as opiniões e tal. Não adianta se candidatar, viu? É a melhor amiga dela. Eu já ia falar, olha, não adianta. A louca Não, que antes de todo o livro mundo. 2 antes, né? Não, é só ela que lê, assim. Ó, nem adianta, A gente tá? já tem essa dinâmica desde 2015, que eu tenho essa dinâmica só com ela e funciona muito bem. Bacana. Eu já tive uma quantidade absurda de leitoras de betas, assim, de um grupo grande, e chegou num ponto assim que eu fiquei meio confusa, era muita opinião e tal, e não funcionou mais pra mim, e hoje funciona muito bem, Paulo. Legal. E, tipo, eu até brinco com ela, porque quando dá o famoso nó, né, eu falo, vou chamar a mãe Lu, desatadora dos nós, para poder me ajudar, porque a gente discute o plot, a gente começa a falar sobre a história, aí às vezes ela fala milhares de coisas aleatórias e de alguma coisa dali eu dá aquele estalo e, legal, isso aí não vai funcionar não, mas eu me lembrei de uma outra coisa que vai funcionar e tal. Então, legal. Dinâmica que você já tem, né? A gente é muito amiga, a gente tem muita intimidade, a gente tem muita confiança uma na outra, então a gente tem gostos muito parecidos e pensamentos muito parecidos, então a gente consegue, sabe, se complementar bem. E é uma dinâmica que funciona bem bacana. Que ótimo. E me fala uma coisa, você tem alguma inspiração, é fã de algum autor que te deu uma referência? Uma referência? Eu gosto muito da Susan Mallery, assim, a minha autora favorita. É uma autora que todo fã de comédia romântica tem que ler. São histórias super gostosas e com certeza assim, a minha autora. Sai um livro, eu vou ler. Eu paro tudo que eu tô fazendo para ler. É a Susan Mallery. Mas eu gosto de muita coisa. Eu gosto de Nora Roberts. Tem um livro que eu sempre falo dele, que chama-se Marshmallow e Eu, que é da Maria Belmont também. Quem gosta de comédia romântica vai adorar. É um livro hilário. Tem muito autor bom por aí. Mas a Susan é a minha queridinha. Brasileiro, você tem alguma coisa assim que se assemelhe ao teu gênero literário que você gosta, que você conheça? Que você a Karina Risse, né? Eu acho que a Karina é bem dentro daquilo que eu escrevo. Eu adoro as histórias dela também. Tem a Ju Parrini, tem muita gente, tem muita gente boa. Sim. Eu digo que os seus livros, eu adoro história de guerra, tá? Então eu leio todos os livros que aparecem, eu acabo lendo. Só que são leituras muito densas. E eu preciso de livros para me desopilar depois, entendeu? E aí entra o teu livro. Entra a Karina Risse. Que é mais leve, para dar uma desanuviada. Né? Para se divertir mesmo. Para dar risada. É bom. E que gêneros literários você curte? E tem algum outro gênero que você curte além desse? Não, eu leio basicamente romance. É o gênero que eu mais gosto. Eu gosto de romance contemporâneo, comédia romântica. Eu já li algumas coisas de romance de época, mas por favor, não me matem, mas eu não sou fã de romance de época. Gosto de ler uma coisa ou outra, mas não é o meu gênero de escolha. Drama também, para ser drama, para o drama me pegar também tem que, sabe, ser uma coisa muito consistente. Assim, eu gosto muito do livro que. A Adriane falou, Debbie Macomber é muito bom também. Adoro também Debbie Macomber. Eu gosto dessa coisa assim, do romance contemporâneo que a gente lê e que você consiga se ver naquela identificar. História. Que eu consiga me identificar. Que mesmo que, sei lá, o personagem seja um sheik árabe, né? Eu consiga me identificar e pensar assim, não, isso aqui é uma coisa, ok, é um sheik árabe, mas é possível, sabe? A coisa do romance de época eu já não consigo me colocar naquela situação. Mas algumas coisas eu gosto. Tem uns romances
Candace Camp é muito legal, tem umas coisas bem legais. Mas não é o meu gênero de escolha. Eu gosto de alguma coisa ou outra de fantasia. Eu li agora recentemente o Fantasyland da Christine Ashley, que no Brasil é Dinastia de Gelo, que é maravilhoso. Quem gosta de romance vai gostar, quem gosta de fantasia vai gostar. Ele tem os elementos de fantasia muito legal e de romance muito legal. É bem bacana. Eu gosto muito também da Corte de Luz, da Richelle Mead. Quem gosta de romance de época vai gostar, porque ele se passa na época da América colonial, mas ela criou um universo novo. Eles falam que é fantasia porque ela criou um universo que não existe, um mundo que não existe, mas que se a gente colocasse no mundo, né, real, seria a América colonial. E é uma história muito legal, de uma mocinha super empoderada, que naquela época que ela vivia, ela rompeu barreiras e ela foi super corajosa. E assim, eu amei a história. Não é qualquer tipo de romance assim, de fantasia que me atrai, e esses dois são dois nomes que eu adorei. Assim, então, o meu negócio é romance mesmo. Eu gosto de coisa fofa, gosto de livro fofo, livro que faz rir. Eu não sou muito fã do dark, da coisa mais pesada, terror, suspense. Não me agrada muito. Mas, claro, se aparece alguma coisa, até leio ou vejo um filme e tal, mas eu gosto mesmo do fofo, do romance, de rir. Que lindo, acabou esse livro. Que a Silvia curte suspense, né? Daqueles bem sangrentos. A Tati, que também faz parte do grupo, gosta de terror. E eu sou dos fofos, né? Tirando os de guerra. É bom que tem gosto pra Fofos todo também, mundo. mas eu sou mais do sangue mesmo. Agora, a Tati, que gosta de terror, eu não tenho coragem, não. Eu fico com medo só de ler a sinopse. Ela é bem dark mesmo, né? A gente fica até com medo. Eu fico. Tanto é que eu falo, não sei como é que você consegue. Eu ia ler tão tenso esse negócio. Mas ela disse que só lê de manhã. De noite ela não tem coragem de ler. Né? Quer dizer, dá medo mesmo. Estão falando aqui da Lisa Kleypas. Eu gosto dos contemporâneos dela. Gosta, eu já li vários eu não li nenhum contemporâneo dela. Por um acaso eu li só os de época. É bom. Mas são divertidos também. São bem... Então, eu gosto os contemporâneos dela, o primeiro não é divertido, não. Ele é mais um drama, assim. Tá. Mas são boas histórias. Vale a pena ver. Eu gosto dessas histórias que tem a confusão, né? Que parece briga de gato e rato do casal. Também gosto. É clichê, você sabe como vai terminar, mas... gostoso. É gostoso. É gostoso. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, que até acho interessante, a gente... Já foi um tempão. Você tem vontade de ver os seus livros virarem, de repente, uma série, ou irem para a televisão, ou participar da adaptação do roteiro? Isso passa pela sua cabeça? Porque quando a comédia romântica em formato de filme é uma delícia, né? É uma delícia. Todo autor sonha com isso, né? Mas, infelizmente, isso não depende do autor. Isso depende das produtoras de cinema se interessarem pelo livro e comprar os direitos para adaptação. Muitas vezes eles compram os direitos, mas acaba não virando filme. Tipo, Belo Desastre aconteceu isso. Ela vendeu os direitos, acho que umas 2 vezes e o projeto não rolou. Mas, claro, todo autor sonha. A gente quer, né, ver... Por um lado, assim, a gente quer ver na tela, mas por outro lado, você tem um pouco de receio. Tipo, será que vai ficar bom como eu imaginei, né? Porque a gente acaba perdendo um pouco do controle. Né? Tem sempre o você perde um pouco do controle. Então, num mundo ideal, sim. Mas aí a gente tem que analisar todos os riscos. Mas, assim, quem sabe um dia? Eu acho que eu tenho histórias... tipo Cadu e Mari, o tipo Sérgio Garota Errada, que são par perfeito mesmo. São histórias que funcionariam muito bem na televisão. A série After Dark, eu não acredito que eu consiga um dia fazer isso por conta mesmo da localização, e até para adaptar uma coisa para o Brasil não funcionaria. Mas os outros livros que se passam aqui, eu acho que tem... Par perfeito, eu acho que tem muito essa cara de série. Né? Alô, Netflix. Netflix. Exatamente. A Ariadne escreveu aqui, ó. Vem Netflix. Vem Netflix, Então, eu acho que o Par Perfeito seria uma série que funcionaria muito bem
como filme ou como série mesmo e tal. Mas isso depende, como eu falei, das produtoras de cinema estarem, né, virem atrás do livro e tal, para poder comprar os direitos e fazer a adaptação. Ó, Não depende muito. A Ariadne já quer saber a trilha sonora do Garotas 2. Ai, a trilha sonora da Garota 2 está linda. Como é que eu escolho? Ela tá perguntando, né? Como é que eu escolho a trilha sonora? Depende muito, assim. Por exemplo, do livro 1, eu fiquei muito ligada em Malu Magalhães, assim. Os meses que eu fiquei escrevendo foi ouvindo Malu Magalhães, assim, muito. E algumas músicas, por exemplo, tem uma da Legião, que tem uma letra mais falando um pouco da coisa, da doença do Renato Russo na época, e que me fez pensar muito no momento que a Malu estava vivendo na história. Então, tinha umas coisas assim que se encaixavam muito naquilo que eu estava escrevendo e que eu fui ouvindo e tal. Então, tem tanto isso. Tem aquelas músicas que eu fico, aleatórias que eu fico ouvindo, né? E tem outras que eu vou procurando que tem a ver com aquele momento. Aí eu vou ouvindo versões. Tem uma do Encantada por Você. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar, ó. Royals. Né? Se vocês olharem no livro, a versão que tá é do Matt Johnson. Não, Matt Johnson. Tá no início? Não. Tá. Tá. Vai estar ao contrário para vocês, pessoal. Já gostei da primeira que eu li ali, ó. In No Sunshine. Nossa, que música. Royals. Always Bon Jovi. Não, Thousand Miles é muito clássico. Travou. Caiu. André caiu, gente. André tem que pedir para entrar aí de novo. Estamos aguardando. Gostei da campanha hashtag vem Amazon, hashtag vem Netflix, da Lia Cris Oliveira. Cunhada, tua cara esses livros com músicas. Puxa, André, você podia cantar uma boa parte dessas músicas aqui, ia ficar show você cantando, hein? Será que a gente não tá mais ao vivo? Não, estamos, ó. Ela já solicitou. Eu já te aprovei, eu tô achando que o problema de internet é aqui. Ah, que pena. Ó, peraí, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Oi, Juju. Voltou? No música na cabeça. E eu escrevi toda a cena do primeiro capítulo baseada na música, porque eu passei uma semana inteira ouvindo essa música, tipo, fiquei com a música na cabeça, e eu fiquei ouvindo todas as versões que tem no Spotify para poder encontrar uma que eu achava que era bem a cara do Alan. Tipo, pra sentir assim, é o Alan que tá cantando. E aí eu achei essa do Matt Johnson, que era muito Alan. E eu vou escrevi explicar a cena... pra ela depois quem é o Alan. Quem é o Alan? Eu escrevi toda a cena em cima da música. Então, as músicas são escolhidas assim. Ou elas fazem parte da cena por algum motivo, ou são músicas que eu tô ouvindo,
ou são músicas que eu acho que tem a ver com aquele momento, que tem a ver com o capítulo, enfim. As escolhas sempre tem a ver com o livro de alguma forma, né? Legal. Então é assim que eu monto as minhas playlists. E a playlist da Garota 2 está muito linda. Tá? O livro todo tá fofo, gente. Eu tô suspeita em falar que eu amo essa série. E aí, como é que a gente lida com isso, com essa espera? Reler o Tipo Certo de Garota Errada, e reler a série perfeita, reler a Ferrari. Ansiedade, mal do século. Eu tenho outra pergunta para te fazer, posso? Lógico. Uhum. Andréia, você é casada, tem filho, vive algum romance? Como é que Eu é namoro, a Andréia no pessoal? Eu namoro tem 10 anos já. E Meia. Meia. Isso. E não tenho filhos e não sou casada ainda, mas sou bem feliz, assim. A gente tem uma relação bem bacana, bem legal. Ótimo. A Lia tá perguntando quando sai o Garotas 2, eu não sei, gente, assim. Se dependesse de mim, saía ontem. Eu não sei lidar com isso. É que, infelizmente, o mercado editorial não consegue acompanhar a nossa produção. E a gente acaba lançando 1 ou 2 livros por ano. Esse ano a Record lançou 2 livros meus, que foi o Tipo Certo de Garota Errada e uma reedição do Doce Reencontro, que é o meu conto do ABC do Amor, que foi só em formato digital. Mas são 2 publicações, né? E isso já é assim, é o limite do mercado. Assim, dificilmente a editora consegue lançar 3, 4 livros de um mesmo autor, porque o mercado não absorve. Né? Então, não depende de Vai mim. guardando para ir lançando, né? Isso, eu vou guardando. André, obrigado por ter conversado com a gente. Eu adorei. Essa proximidade é tão bacana, é tão legal. A gente fica tudo eufórica. A gente fica dias antes. Vai ter live. Muito legal. Muito Eu bacana. adorei também. Eu queria aproveitar a oportunidade dos leitores do Rio, dia 16 agora, de setembro. Eu vou estar na Saraiva do Norte Shopping. Vai ter um papos e ideias sobre literatura nacional e a o livro do mês escolhido para literatura conjunta é o Tipo Certo de Garota Errada, então a gente vai falar sobre isso lá. Eu sou do Rio, mas não estou no Rio. Que pena. Que pena. E eu vou estar em novembro, se eu não me engano, na Flipa, que é uma feira literária de Paracambi, que é um distrito de Valença. E é a primeira vez que eu vou lá e vai ser muito legal. Tô vendo que tem gente pedindo vir para PH. Eu quero muito ir para todas as cidades. Infelizmente, não depende de mim. Peçam nas livrarias que vocês conhecem, vão lá no gerente, peça para fazer evento, para levar o autor. Porque muitas vezes aquele autor ele tem um público, mas a livraria não sabe que existe um interesse das pessoas irem ver. Então, procurem o clube de leitura. A maioria das cidades já tem um clube de leitura. Conversem, peça para levar o autor, porque a gente vai com o maior prazer. Todo autor adora fazer eventos, a gente adora ver leitor, adora questão de autógrafo. Mas realmente depende muito também da livraria levar a gente. Então, peçam lá para Saraivas, Culturas, livrarias Curitibas, Travessas, enfim, todas as livrarias né, da região de vocês que, né, agora na época da Bienal, eu fui para Campinas e fui a convite da Livraria Leitura, a gente fez um evento muito legal lá. Então, quando a livraria sabe que tem público, que aquele autor, eles vão trazer o autor de outra cidade, mas que vai ter público, eles investem. Então, peçam, né? Façam a voz de vocês serem ouvidas, porque a gente fica um pouco, né, de mãos atadas quando às vezes faz uma viagem, alguma coisa. Eu quando vou para algum lugar, eu sempre passo nas livrarias e tal. Mas não depende só da gente, né? Depende muito também da loja chamar a gente para poder ir. Vamos fazer campanha, vamos gente. Fazer campanha. Isso. Cada um vai nas suas livrarias locais e vamos começar a pedir. Cidade. E legal. Aí, olha, gente, tem resenha já dos 6 livros aqui comigo, lá no Momento Lendo, já prontinhas com fotos fofas. Sim. Na segunda-feira sai a coluna na Novo Contexto, falando sobre a Andréia.
Ai, que legal. Aí eu te aviso, eu te marco. Tá, me marque. E por enquanto é isso. E aí vamos ver se a gente consegue marcar mais algumas vezes. Sim, eu pretendo ir para o Rio de Janeiro, não sei quando for a gente vai provavelmente estar junto, a gente vai te dar um toque. E muito obrigada por escrever essas histórias lindas, fofas, para a gente desopilar. Sim. Eu que agradeço o convite, agradeço a todo mundo que estava aí assistindo, pelas perguntas. Sim. E quero convidar todo mundo para ler O Tipo Certo de Garota Errada, que é o meu último livro que saiu pela galera, e para acompanhar a série Par Perfeito. Eu prometo que eu estou acabando o último episódio, que logo sai o quarto. Vocês podem ler com calma os 3 primeiros, que não vão ficar tipo, no desespero até sair o quarto livro, não. Logo vai sair e eu espero que vocês gostem, que é uma série bem divertida e eu tô adorando escrever. E é isso. Assim, quem quiser, me segue nas redes sociais, @CMayerbooks, e me conta que acharam dos livros, que eu vou adorar também. Tá bom, obrigada. Obrigada, meninas. Você é uma simpatia, viu? Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, boa noite.